trazidos e foram ensinados por Jesus, que nós possamos seguir o máximo possível. Com relação ao tema de hoje, é um tema fácil, é um tema simples, né? Falamos em trabalho, todos sabem o que é trabalho e o que é evolução. Mas mesmo sendo simples, muitas reflexões podem ser feitas. Eu trouxe apenas algumas. O texto Trabalho e Evolução é um capítulo do livro Chico Xavier Pede Licença, que foi psicografado pelo Chico, e esse texto em especial foi ditado pelo nosso amigo Emmanuel. Vamos entender um pouco qual a relação que o trabalho tem com a evolução. Não só a evolução do planeta, essa evolução que nós enxergamos, a evolução tecnológica, a evolução da economia, da agricultura, todo esse mundo em que nós vivemos, nós sabemos que está muito evoluído. Mas nós vamos também falar um pouco sobre a relação que o trabalho tem com a nossa melhora individual. Nós somos seres únicos, seres individuais. E nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima. É imprescindível. Quando decidimos vir a esse planeta, quando reencarnamos, nós já sabíamos das nossas imperfeições. E foi escolha nossa vir e optar por nos melhorar. Então precisamos fazer isso a cada dia. E quando nós falamos de trabalho, várias percepções nós podemos ter. Cada um de vocês pode estar pensando em algo diferente. Querem ver como? Alguns, quando falam de trabalho, já fazem cara feia. Ai, segunda-feira, dia de trabalhar. De novo, eu tenho que ir para aquela empresa. De novo, eu tenho que aguentar aqueles meus colegas. É ou não é? Às vezes nós fazemos isso, né? Já acordamos mal-humorados. Imaginem chegar numa empresa já mal-humorados. Qual a energia nós estamos levando? Como nós seremos recepcionados se nós já chegamos de mau humor? Mas na quinta-feira nós começamos a nos alegrar. E na sexta, então, damos pulos de alegria, porque vem o final de semana. E aí o final de semana é ótimo, porque nós vamos nos divertir. Então, essa é uma percepção que nós temos. Alguns têm uma percepção um pouco diferente, já pensam com uma leveza um pouco maior. Sabem que o trabalho é importante. Sim, o primeiro grupo também só vai à empresa porque tem uma remuneração financeira, senão não iria. O segundo grupo sabe que precisa da remuneração financeira, sabe que tem dificuldades, que tem empecilhos no meio do caminho, que tem colegas difíceis, mas sabe que ele também é difícil. Então ele já vai com uma leveza um pouquinho maior, com um sorriso um pouquinho no rosto, né? E aí facilita um pouco a atividade daquela semana. Alguns, quando chegam na empresa, começam a sua trajetória profissional, já pensam em se aposentar. Que maravilha! Já pegam a caneta, a calculadora e eu quero ver quando é que eu vou conseguir me aposentar, porque eu quero curtir a vida. Como se estando no trabalho nós não pudéssemos curtir a vida. Será que são só os aposentados que conseguem? Fica uma reflexão. E outros já pensam o contrário. Mesmo que eu me aposente, eu quero continuar trabalhando, porque o trabalho me dá vida. Porque se eu parar de trabalhar, eu corro o risco de ficar doente. Então, todos nós, quando pensamos no trabalho, temos lá o nosso conceito. Mas o importante é nós sabermos que o trabalho traz a dignidade ao homem. Se nós não conhecemos ninguém, mas nós sabemos que há pessoas que não têm um trabalho e não têm uma atividade e não conseguem prover nem o sustento do seu lar. Então o trabalho é dignificante, ele dignifica o homem. Também o trabalho nos traz o sustento, nos traz o conforto, nos traz o bem-estar. É com o trabalho que nós criamos os nossos filhos, é com o trabalho que nós temos segurança,
É com ele que nós construímos as nossas casas ou pagamos os nossos aluguéis, tanto faz. Mas o importante é que o trabalho faz parte das nossas vidas. Proporciona também o desenvolvimento da inteligência. Porque com o trabalho, nós utilizamos a nossa cabeça e a nossa inteligência. No decorrer, aqui nós vamos entender o porquê. Ele é tão importante que ele nos foi trazido pela doutrina espírita como uma das leis morais. O Livro dos Espíritos nos traz 10 leis morais. Quem estuda o Espiritismo sabe disso. E uma das leis é a lei do trabalho. Então eu gostaria de ler para vocês 2 questões da lei do trabalho. A questão 674, quando Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então o trabalho funciona assim. Nós temos uma necessidade e precisamos trabalhar para satisfazer essa necessidade. E então nós geramos uma outra necessidade e precisamos usar a nossa inteligência e continuar trabalhando para satisfazer a outra necessidade e assim por diante. Essa é a lei da vida. Não tem nada errado com isso. É a lei. Funciona assim. Na questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Então vejamos a importância. O trabalho nos foi imposto como uma lei de Deus. E nós que estamos aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, não viemos a uma colônia de férias. Nós não viemos aqui simplesmente para fazer um passeio e nos divertir. Nós viemos até aqui para trabalhar. A Terra é um lugar de trabalho. E trabalho duro. É sofrido. Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos manter firmes, porque o trabalho é duro. E muitas vezes é um trabalho com lágrimas, com suor. Como a questão aqui do livro nos trouxe, é uma expiação. Para muitos de nós o trabalho, sim, ele é uma expiação. Mas nós temos que utilizá-lo para aprender. É com ele que nós vamos aprender. Aprender a nos relacionar com os nossos irmãos. Nós vamos aprender a ser melhores com esse relacionamento. Quando nós iniciamos um trabalho, e iniciando, eu quero dizer, iniciando, trocando de setor, trocando de empresa, começando, seja qual for, começando um trabalho novo, nós temos sempre muitas expectativas. Nós vamos para um lugar onde vamos conhecer novos colegas, cada um com o seu jeito de ser, cada um com a sua percepção, todos diferentes de nós. Então nós já precisamos chegar tendo um pouco de paciência, assim como eles precisam ter paciência para conosco. Não devemos chegar em um trabalho novo achando que vamos mandar. Nós vamos chegar, vamos nos adaptar, vamos seguir regras, seguir normas. Lá haverá uma hierarquia. Será que é só lá que tem uma hierarquia? A hierarquia começa no nosso lar, na nossa casa, e ela deve ser respeitada. A hierarquia está no trabalho, ela está na sociedade. Em todos os setores da sociedade existe uma hierarquia que deve ser respeitada. No plano espiritual existe uma hierarquia. Existem espíritos que já são muito mais evoluídos do que nós.
E são eles que, com firmeza e com amor, comandam as colônias espirituais. Então nós não podemos, quando chegarmos lá, acharmos com o nosso orgulho que não obedeceremos ninguém. Ninguém me manda. Não, o trabalho serve para que possamos aprender. Precisamos ser humildes e aprender. E o trabalho consome, sim, muita energia. Energia física, energia mental. Porque nós estamos dispondo do nosso corpo para o trabalho que exige e da nossa mente para o trabalho que exige. E, infelizmente, muitas vezes acontece que na primeira oportunidade as pessoas desistem. E nós temos uma parcela, talvez não tão pequena, de pessoas que na primeira dificuldade desistem. Todos nós temos inteligência, todos nós temos condições de trabalhar, cada um com as suas habilidades, que ainda bem são diferentes uns dos outros. Imaginem se todos nós soubéssemos fazer a mesma coisa, como seria o nosso mundo. Não, cada um tem habilidades diferentes e vai pôr em prática essas habilidades diferentes. Aqui eu estou falando do trabalho da matéria, mas isso vale para o trabalho voluntário, por exemplo, onde cada um tem as suas habilidades. E essa questão das pessoas desistirem da primeira vez, é que nem aquela aula de matemática, né? A gente chega, a professora põe aquele cálculo difícil, não consigo fazer isso nunca. Consegue? Tem que ter persistência. A gente tem que ter persistência, tem que ter entusiasmo, tem que ter ânimo, e então nós conseguiremos. Eu trouxe aqui para a nossa reflexão 2 nomes que não são espíritas, mas que são um exemplo de persistência. Não sei se vocês já ouviram falar, são nomes que estão na história. Alexander Graham Bell. Devem ter ouvido falar já, né? O criador do telefone. O que ele fez? Ele era cientista e inventor. E ele iniciou o mecanismo da comunicação. Ele se deu conta que nós poderíamos nos comunicar à distância e não só presencial como nós estamos agora. E quando ele fez essa descoberta, será que foi na primeira tentativa? Será que foi na segunda? Será que ele errou alguma vez? Ou será que ele era 100% inteligente e que ele acertou tudo de primeira vez? Não, ele teve persistência, ele seguiu com o projeto dele. E hoje nós temos o quê? Uma comunicação maravilhosa, porque depois dele vieram outros que trabalharam, que usaram da sua inteligência e que nos propiciaram esse desenvolvimento. Então hoje nós falamos em tempo real com alguém que está do outro lado do mundo. Graças a quem? A quem teve a coragem e a persistência de iniciar esse projeto. Sozinho? Também com certeza não. Com certeza ele tinha companheiros de jornada que o auxiliaram, assim como nós, que precisamos dos nossos companheiros de jornada. E um outro nome que eu trouxe é Alberto Santos Dumont. Esse eu acho que é mais conhecido, né? Quem foi Santos Dumont? O pai da aviação. Então vejam só, ele foi reconhecido pelo pioneirismo de ter conseguido voar com um aparelho mais pesado que o ar e com propulsão própria. O que isso tem a ver com o espiritismo? Tem a ver que nós temos uma pessoa que teve a garra, que teve a persistência, que teve a inteligência de começar um projeto e não desistir. E depois dele vieram outros. E o que nós temos hoje? Grandes máquinas que voam por esse nosso mundo e que muitos de nós não têm nem a noção do tamanho dessas máquinas. Então, é isso. Nós precisamos ter a tentativa, o erro e precisamos voltar e tentar de novo em tudo o que nós fizermos na nossa vida. E o Livro dos Espíritos, quando nos trouxe aqui na questão 674, a questão das necessidades e da satisfação das necessidades, tem um exemplo mais simples para trazer, que é um exemplo nosso, que a grande maioria de vocês viveu esse tempo, onde nós tínhamos o Chevette, o Fusca,
a Kombi, quando nós conseguimos identificar os carros, né? Porque hoje eu não identifico mais. Eu olho de longe e já não sei mais o que é o que. Mas é de uma época que nós identificávamos. E qual era o ar-condicionado que nós tínhamos? O vidro aberto, né? Aquele ventinho que entrava. E quando chovia, nós não tínhamos ar-condicionado, daí tinha que fechar o vidro, né? Então alguém teve a ideia de que nós poderíamos colocar o ar-condicionado dentro do carro e utilizá-lo com o vidro fechado. Essa necessidade começou a surgir para todos nós. Então a necessidade surgiu, foi feita a criação, já surgiram outras necessidades, porque os carros hoje são muito equipados. Então o trabalho nos traz o desenvolvimento da inteligência, das relações, nos ensina a conviver, nos ensina a lidar com as frustrações. Olha o quanto ele é importante. E deixando um pouco de lado esse trabalho da matéria, vamos trazer um pouco aquele trabalho que não é material, aquele que não vai trazer na nossa mesa o alimento, porque nós já temos, né? Ele não vai trazer o conforto do nosso lar, mas ele vai nos trazer o alimento para a alma. Que é quando nós nos propomos a trabalhar em prol dos nossos irmãos. Quando nós nos propomos a fazer a caridade, tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho, nada disso é diversão. E nada disso é fácil de fazer. Ai, como é bonito irmos trabalhar na assistência social. Não é fácil. Nós temos que lidar com as pessoas. Nós dependemos de recursos materiais. Nós precisamos sair do nosso lar e vir até aqui, faça chuva ou faça sol. Porque quem depende dessa assistência social está aqui para receber. Então não é fácil nem esse trabalho, que na verdade não é fácil, mas que alivia a nossa mente, que nos traz a felicidade. Eu diria que essa é uma das verdadeiras felicidades. E esse trabalho nos faz evoluir muito, porque nós aprendemos virtudes que são as que nós viemos para aprender. Aquelas imperfeições que nós tínhamos lá quando decidimos reencarnar, é nesses momentos que nós vamos colocar em prática. É nesses momentos que nós vamos trabalhar, que nós vamos servir, que vamos aprender a amar os nossos irmãos verdadeiramente. Escutamos a cada dia que o corpo que não se movimenta adoece. E vocês concordam comigo, né? Nós precisamos movimentar o corpo, nós precisamos alongar, precisamos caminhar, precisamos nos mexer para que não fiquemos atrofiados e doentes. E precisamos também trabalhar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, para que ele também não adoeça. Porque se nós não trabalharmos, a nossa alma adoece sim, e adoece muito. Então nós precisamos agir, precisamos trabalhar em prol dos nossos irmãos. E aí nós temos uma dificuldade. Nós vemos um grupo de pessoas, nós vemos é modo de dizer, né? Mas nós vemos um grupo de pessoas dentro da casa espírita, fora da casa espírita, que não... Por que não assume? Por que não vem para a casa espírita, para o trabalho, para o estudo? Porque tem medo de se comprometer. Medo de se comprometer. Imaginem se eu vou estudar na casa espírita, toda quarta-feira, como um compromisso. E depois, se eu tiver outra coisa para fazer, como é que eu faço para ir? Isso é não se comprometer. Nós precisamos nos comprometer com o estudo e com a tarefa. As outras coisas, nós temos tantas horas da semana que nós podemos fazer. Então, infelizmente, isso acontece e nós precisamos repensar. De novo eu digo, nós não viemos aqui para passar férias. Nós viemos para trabalhar. Ah, mas então eu preciso trabalhar incansavelmente, eu nunca posso ter o repouso, as minhas férias. Claro que pode. Na lei do trabalho está inclusive prevista a lei do repouso.
Eu estou falando que no âmbito geral, quando nos programamos a vir para trabalhar. Para fazer a nossa reforma íntima, nós precisamos trabalhar. Para servir, nós precisamos trabalhar. Mas tem coisas que são muito mais fáceis. Quando nós estamos lá, no aconchego do nosso lar, atirados no sofá, fazendo sabe o quê? Nada. Tô jogado lá no sofá, fazendo nada. Mas tá na hora de ir pro casa espírita. Ficar em casa. É mais fácil. É bom ficar em casa. E é bom ficar em casa. Todo mundo sabe que é bom. Principalmente nos dias frios, nos dias de inverno. É bom ficar em casa. Fazer um cafezinho passado e ficar na frente da televisão. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Quem já começou, precisa fazer mais. Quem não começou, precisa começar. É assim que nós vamos fazer a nossa reforma íntima. E para que nós possamos evoluir, então, como eu disse, precisamos trabalhar em prol dos nossos irmãos. Todas as formas de trabalho, seja o trabalho na matéria, seja o trabalho para a nossa reforma íntima, requerem alguns requisitos, que são iguais e independentes do trabalho. Comprometimento. Eu preciso me comprometer. Porque é que no meu trabalho eu chego no horário, eu vou todos os dias, eu não falto, mesmo que eu vá com a cara feia, mesmo que eu vá mal-humorada. Porque eu tenho uma recompensa. Eu tenho uma recompensa financeira que é necessária para que eu possa me manter, para que eu possa manter o meu conforto, a minha segurança e tudo mais que eu preciso. Só que esse comprometimento é extremamente necessário para o trabalho que não é remunerado, para o trabalho que é em prol dos nossos irmãos. Assiduidade, pontualidade são características básicas. Continuidade. Mas então aquele trabalho que eu faço só de vez em quando não serve para nada? Serve. Ele serve, porque todo o trabalho que nós fizermos tem utilidade. Mas nós precisamos dar continuidade. Precisamos iniciar um estudo e dar continuidade. Se nós paramos lá na eu ia dizer quinta série, mas é quinto ano agora, né? Nós paramos lá no quinto ano, nós não avançamos. Nós ficamos estagnados. Então, nós precisamos dar continuidade. Assim é também com o trabalho voluntário. Ter a responsabilidade, ter o respeito pelas tarefas e pelas pessoas. Também pelas tarefas. O trabalho está nos mostrando o quanto é importante a tarefa. Fazer sempre bem feito. Dar sempre o melhor de nós. Mas eu vou lá na casa espírita trabalhar, mas é que assim, eles me botam lá cuidar daquela porta, não serve para nada aquilo, né? Como que não serve para nada? Todos temos habilidades diferentes. Eu falei agora da casa espírita. A casa espírita tem funções diferentes e cada um vai assumir uma função. Todas têm a mesma importância. Assim como lá na fábrica, todos têm a mesma importância, porque eu posso ser a gerentona de lá, mas se eu não tiver os funcionários que trabalhem bem, a fábrica não avança. O produto não vende. A casa espírita não funciona. Então nós temos que fazer sempre e tudo bem feito. Temos que ter entusiasmo, porque o entusiasmo e a alegria é o que nos levam, é o que nos movem. Então nós precisamos ter tudo isso. E aí, quando nós começamos a trabalhar na casa espírita, eu reconheço vários colegas aqui que já trabalham na casa, aposto que vão concordar comigo. Nós percebemos o quanto é grandioso e valoroso o trabalho dos espíritos. Eles dão tudo deles em nosso favor. Eles estão sempre nos auxiliando e sempre do nosso lado. E aí nós passamos vergonha. Porque nós poderíamos fazer mais.
se nos compararmos com eles. Então nós precisamos sim fazer mais. Todos nós conseguimos dar um pouquinho mais de cada um. E então, para finalizar, todas as vezes que nós pensarmos em não trabalhar ou em não dar continuidade a um trabalho, a uma tarefa, lembremos do que nosso amigo Emmanuel disse nesse texto, Evolução e Trabalho. Eu trouxe alguns pouquíssimos tópicos, bem resumidos, mas que nos farão compreender. Se a semente desistisse de germinar, não forneceria o fruto que alimenta o homem. Se a roseira deliberasse reter as próprias flores, em virtude dos espinhos, não daria as rosas que embelezam a vida. Se a fonte se recusasse a beneficiar o solo, por ser obrigada a transitar sobre o leito de pedra e lama, como seria? E assim por diante. Basta olharmos para a natureza, basta observarmos o quanto a natureza trabalha, independente das dificuldades. Não aleguemos defeitos para fugir à colaboração no levantamento do bem de todos. É justamente pelo proveito da nossa vida que somos observados e valorizados na vida superior. Agradeço a atenção de vocês. É essa mensagem para a noite de hoje, que nós possamos refletir todos nós e agir. O mundo está cheio de quem precisa de nós, que nós possamos dar tudo o que nós podemos, que nós possamos fazer o melhor. Então eu convido a todos para fecharem os seus olhos levemente. Desde que aqui chegamos, estamos recebendo esses fluidos maravilhosos. Que possamos de fato recebê-los, que possamos de fato estar aqui presentes. Vamos agradecer pela vida, vamos agradecer por esse universo, por essa natureza, por tudo que Deus nos oferece, que possamos fazer bom proveito de tudo isso para a nossa melhora íntima. E aproveitamos esse momento para lembrar dos nomes que estão nos cadernos, recebendo também essa irradiação, das águas que cada um trouxe, que cada um possa receber o remédio que está necessitando. E mentalizemos também os nossos lares, que esses fluidos possam ser encaminhados para lá, para todos os nossos familiares, para todos aqueles que amamos. E no mais, querido Pai, só temos a te agradecer, que tu nos acompanhe até os nossos lares e que assim seja.